Pretty hurts, shine a light on- Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Primeiramente, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Renan, para quem não conhece, para quem conhece também é o mesmo nome. Desde já, eu já peço para você fazer toda aquela pataquada que os YouTubers pedem. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, me fala daí de onde você está assistindo o meu vídeo, de qual lugar do Brasil ou do mundo, né? Quem sabe você está assistindo esse vídeo. Se inscreve aí no canal, dá essa força, o canal começou agora, tá bem flopadinho inclusive, mas dá essa força aí pra continuar aqui com esse trampo no YouTube. Bom, como vocês viram no título do vídeo, né, a estreita relação entre o fascismo e o movimento Red Pill. Eu quero abordar minuciosamente esse tema com vocês, que eu acho que é um tema de suma relevância. Eu tinha começado a gravar um outro vídeo, mas daí eu pensei, não, eu preciso falar disso, né? Porque, basicamente, hoje em dia, esses termos se tornaram muito vulgarizados, né? Muito populares de uma maneira não muito boa. Porque, basicamente, fascismo se tornou sinônimo para tudo aquilo que eu não gosto, né? A gente chama disso. E o Red Pill também se tornou um sinônimo, assim, de cara que é meio babaca e tudo mais. Só que eu quero esmiuçar cada um desses termos e mostrar a estreita relação que tem entre os dois e a problemática disso daí. O termo Red Pill, ele ganhou uma ressignificação muito grande, né? Porque ele surge do filme Matrix, de, salvo engano, o ano de 1999. Se eu não tiver correto, por favor, me corrijam nos comentários, com educação. Esperar os papagaios. Por volta de 1999, com o filme Matrix, né? Ou Matrix, aqui no Brasil, que significava o despertar, né? Era a pílula por despertar. A gente tem que lembrar que era oferecido ao personagem do Keanu Reeves a pílula azul e a pílula vermelha. A pílula azul ele continuaria da maneira que ele estava, sem conhecimento amplo, sem a epifania da verdade. E se ele tomasse a pílula vermelha, né, a Red Pill, ele iria ter a compreensão súbita da verdade, entender que na verdade ele estava sendo enganado o tempo inteiro, etc, etc, etc. Imperioso mencionar também é que o movimento Red Pill parece que desconhece o verdadeiro significado disso, né? Porque as diretoras do filme Matrix, elas são duas irmãs trans, são duas mulheres trans, as irmãs Wachowski, e o termo Red Pill, ele era usado para se referir de uma maneira camuflada ao estrogênio, né, ao hormônio feminino que as mulheres trans na época tomavam de maneira escondida, né, porque elas não queriam que ninguém soubesse disso. Então, basicamente, a Red Pill seria uma referência ao estrogênio, né? Não que o estrogênio fosse vendido em pílulas vermelhas, não é isso. Mas vocês entenderam. E quando que esse movimento começa a ressignificar o termo Red Pill? Não existe um consenso de quando isso começa a acontecer, mas acredita-se que seja lá por volta de 2010, em alguns fóruns de internet, como 4chan, etc., e foi dado início a uma coisa chamada machosfera. A gente percebe que por volta do ano de 2010 em diante vai começar a acontecer uma coisa chamada apropriação cultural, né? Esses fóruns, esses grupos de homens incrivelmente machistas e misóginos, eles vão passar a adotar esse termo da Red Pill como uma ressignificação, basicamente porque eles provavelmente não entenderam o filme. E a gente vai perceber que esse movimento ele carrega muito ressentimento junto a ele, né? Ressentimento por conta das mulheres. Geralmente são homens que eles não têm uma capacidade muito grande de se relacionar com outras mulheres, são caras geralmente desprovidos de beleza ou dinheiro, então dá-se início a esse ressentimento com as mulheres e passa-se a culpar movimentos feministas e coisas do gênero. E é aí que eu quero entrar no assunto da relação estreita que existe entre os movimentos fascistas e o movimento Red Pill e evidenciar para vocês que o movimento Red Pill não é só uma babaquice de um bando de homem frustrado com o fato de que não consegue pegar mulher, mas que esse movimento ele é literalmente fascismo. Então, a relação entre esses dois assuntos, fascismo e movimento Red Pill, não são vozes da minha cabeça, tá bom? Eu tô usando como base um autor chamado Jason Stanley, que ele é um estudioso do neofascismo. Ele atualmente dá aula na Universidade de Yale e ele tem um dos seus trabalhos mais famosos, o livro How Fascism Works, ou Como Funciona o Fascismo, a política do nós contra eles, onde ele vai esmiuçar, ele vai elencar alguns pilares que sustentam o movimento fascista
e tentar mostrar pra gente qual que é a relação desses movimentos com as políticas atuais. Ele vai fazer muita comparação com o movimento, com esses movimentos e o governo do Trump, por exemplo. Mas ele também vai tecer alguns comentários a respeito dessa relação entre esses movimentos com a machosfera, com a misoginia, com esses discursos antifeministas e etc, etc. Eu acho que seria imperioso eu mencionar, por exemplo, os pilares que o Jason Stanley vai citar no seu livro. Os pilares que sustentam o movimento fascista. Um deles é o passado mítico. Ele vai mencionar que esses movimentos, principalmente que aconteceram na Itália do Mussolini ou na Alemanha do dito cujo lá do Bigodinho, eles se baseavam muito nesse passado mítico, que muitas vezes nem era verdadeiro, né? Então a gente vai ter, por exemplo, a Itália do Mussolini se baseando em Roma antiga e exaltando os imperadores de Roma, a Alemanha exaltando a Alemanha pré-Primeira Guerra Mundial, etc, etc. Aqui no Brasil, a gente pode também citar, o próprio James Stanley cita isso no livro, né? O exemplo do Donald Trump, que é o Make America Great Again, né? E a gente pode se perguntar quando que a América foi grande, né? Mas a gente pode trazer para o Brasil também, essa análise é a que eu faço, tá? Não está no livro do Jason Stanley, mas se baseando nesse pilar, a gente vê que aqui no Brasil, por exemplo, houve muito essa exaltação da ditadura militar. Na verdade, naquela época que era bom, os homens de antigamente que eram bons, que não sei. Não, cara, não era bom. A gente tinha um índice de analfabetismo absurdo. O Brasil, na década de 70 e 80, era uma máquina de moer pobre, entendeu? Não era bom. Mas existe essa exaltação do passado mítico, e ela é um dos pilares desse movimento. O segundo pilar mencionado pelo Jason Stanley é a propaganda. Então ele vai mencionar que a repetição de slogans e frasezinhas de efeito é utilizada de forma massiva para conseguir isso. A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, né, esses discursos rasos do tipo bandido bom é bandido que vai de arrasta, prendeu... Tipo, é só uma propaganda barata, é só um discurso barato, isso não leva nada a lugar nenhum. Mas como isso é uma coisa fácil de assimilar, se torna um pilar do movimento. O terceiro pilar citado pelo Jason Stanley no seu livro é a irrealidade. Distorções de fatos, teorias da conspiração. Aqui no Brasil, trazendo para o nosso lado, a gente pode citar como, acho que o maior expoente disso, o Olavo de Carvalho, que inclusive anda bastante quieto ultimamente, né? Por que será, gente? Não sei. Mas enfim, anda muito caladinho. O Olavo de Carvalho, que o que ele fazia basicamente era importar teorias da conspiração e fazer disso uma grande maluquice e disseminar essa histeria coletiva. Então a gente tem que se lembrar, por exemplo, dele citando que bebês eram usados para adoçar como adoçante pela Pepsi. Eram umas paradas que não tinha pé nem cabeça. Mas esse tipo de discurso... E a gente pode ver o Monark, por exemplo, hoje em dia, né? Cada dia mais surtado, né? Precisa de uma intervenção psiquiátrica ali e tudo mais. E esse também é um dos pilares desses movimentos. O quarto pilar citado por ele é a hierarquia, a crença de que alguns seres são superiores a outros. Essa eu não preciso nem entrar em detalhe, né? Que ela é autoexplicativa. Quinto pilar, vitimismo, é a narrativa de que a classe dominante, o grupo dominante é, na verdade, a vítima da questão. Então a gente vê, por exemplo, a gente pode citar os cristãos, né, que são maioria aqui no Brasil, são cerca de 86% da população brasileira, mas alegam sofrer cristofobia, que é uma coisa que não tem pé nem cabeça. A gente pode citar, por exemplo, trazendo para o tema do vídeo, os homens, né? O grupo dominante, né, que sempre dominou, mas que passa a se enxergar enquanto vítima da situação. Então, esse é um dos pilares que sustenta esse movimento. Existem inúmeros pilares que o Jason Stanley vai elencar no seu livro que sustentam o movimento fascista. Mas o principal que eu queria abordar aqui, é o que mais vai fazer sentido com o assunto, é um pilar chamado ansiedade sexual. Esse pilar ele lida principalmente com as narrativas de papel de gênero e como os papéis de gênero são tão assustadores para essa galera fascista. É imperioso a gente mencionar também e perceber
que o movimento fascista, ele geralmente se apresenta como um botão de escape para as crises do sistema capitalista. E como esse é um sistema que sempre está em crise, o fascismo sempre volta à tona, né? Ele nunca desaparece, ele sempre está ali caso o sistema capitalista precise dele. E a gente vê ao longo da história que existe um padrão, uma espécie de padrão que é seguido, que é os movimentos fascistas, eles geralmente vêm após um grande movimento liberal, neoliberal. A gente pode perceber que anterior a esse movimento fascista, né, essa vertente fascista que aconteceu lá na Alemanha, existiu uma grande crescente de movimentos liberais. E assim que a Alemanha se vê totalmente derrocada e se vê completamente destruída, se passa a culpar esses movimentos neoliberais. Inclusive, os movimentos fascistas e suas vertentes, né, seus tentáculos, eles, além de serem anticomunistas, eles também eram antiliberais. E a gente consegue perceber um padrão meio que parecido aqui no Brasil. A gente tem, por volta de 2013 em diante, uma grande crescente de movimentos neoliberais e de discursos neoliberais, né? Puxados principalmente pelo MBL, né? A gente lembra de 2013, todo aquela tentativa e o posteriormente concluído golpe contra Dilma, que tinham interesses neoliberais. E esses movimentos liberais, eles vão te vender o sonho norte-americano, né? Da famíliazinha tradicional, de que trabalhe enquanto eles dormem, é só você se esforçar, todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia, é só uma questão de você se esforçar. Se você trabalhar bastante, você vai sim ser o próximo Elon Musk da nova geração. Você não precisa de direitos trabalhistas, entendeu? Empreenda, seja empreendedor, entendeu? Seja você o seu próprio patrão. O que eu acho engraçado é que toda essa galera que pregava esse discursinho de liberalismo e de empreendedorismo, estranhamente foram tudo viver de dinheiro público, né? Liberalismo pra você, porque eu vou mesmo viver de dinheiro público, mamar dinheirinho público porque é mais fácil, não é verdade? A gente tem essa classe de homens que compram esse discursinho neoliberal e que vão ser os provedores e que vão ser os alfas, aqueles que vão conquistar tudo e tudo mais, né? Porque eles creem nesse discursinho que é vendido pra eles. Só que daí chega uma coisinha chamada realidade. E aí, quando a realidade bate a porta, é bem complicado. E passam-se os anos, e quando a realidade bate a porta desses homens, eles entram em pânico. Por quê? Quando eles percebem que não foi entregue a eles o emprego que foi prometido, quando eles não se tornam os próximos Elon Musk da nova geração, quando eles não estão casados com a esposinha submissa que foi prometida a eles, quando eles percebem o quão cruel é o sistema capitalista, esse sistema de moer pessoas, quando eles se dão conta que fracassaram, isso é muito assustador para esses homens. O movimento liberal, ele faz o quê? O liberalismo, ele vai culpar o indivíduo. Então, toda a responsabilidade é do indivíduo. Você desconsidera todas as macroestruturas que fazem esse sistema. Então não interessa onde você nasceu, se você nasceu numa favela de palafita, se você nasceu pobre, se seus pais são analfabetos, não interessa. Todo mundo tem as mesmas chances, todo mundo tem as mesmas 24 horas e pataquadas desse tipo. E esse sistema culpa o indivíduo. E aí o que acontece? Esses homens entram em desespero. E aí eles vão buscar uma alternativa. Uma alternativa que é o botão de emergência do sistema capitalista, que é o fascismo. Se os movimentos liberais culpavam o indivíduo, a responsabilidade é sua, o fascismo vai fazer diferente. Ele vai culpar um coletivo, mas um coletivo específico. Então o que esse movimento vai fazer é trazer motivações falsas e justificativas falsas, bem como soluções igualmente falsas.
Então o que ele vai fazer? Bom, você aí, homem, que chegou nos seus 20 e poucos, 30 anos de idade e não tem o emprego que te prometeram e não tá casado com a mulher linda, maravilhosa, submissa que te prometeram, e não tem uma casa própria e não tem um carro, a culpa não é sua. Não, mas a culpa também não é do sistema capitalista, não. A culpa é das feministas. A culpa é do movimento XYZ. A culpa é das mulheres. E aí começa uma coisa muito perigosa, que é jogar em cima de grupos específicos a responsabilidade pelo próprio fracasso. Então, não é que você não pega a mulher porque tu é um merda, porque tu fede, porque tu é um cara que não tem nenhuma habilidade social. Não, a culpa é das mulheres, a culpa é desse sistema feminista, a culpa é desses movimentos e etc. Percebem uma semelhança a algo que aconteceu alguns anos atrás? Então a culpa desse país estar devastado não é das crises do sistema capitalista. A culpa é desse povo específico, é dessa classe específica. Então vocês entenderam a, a nuance? Vocês entenderam as ligações que existem nisso? E aí é imperioso mencionar que esse sistema fascista, eles precisam da classe trabalhadora. Eles precisam de uma classe trabalhadora ressentida. Diferente do movimento liberal, o movimento liberal não é tão atraente para a classe trabalhadora. Não é. Ele não é popular com a classe trabalhadora. Já o fascismo ele é. E ele precisa dessa classe para ele funcionar. Então ele vai buscar as mazelas dessa classe trabalhadora ressentida. E esse grupo de Red Pill viu nesses homens ressentidos, recalcados, essa parcela de pessoas que eles podiam arregimentar e cooptar para esse movimento. Por esse motivo que o movimento Red Pill não é só um movimento de homens ressentidos e fracassados, e sim literalmente fascismo. E por isso ele precisa ser combatido. Bom, o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Desde já agradeço todo mundo que ficou aqui comigo até o final. Não esquece o seu like, não esquece o seu comentário. Me segue aí, se inscreve no canal. Conta pra mim aqui de onde você tá assistindo esse vídeo. Comenta aí se você concorda com o que eu disse, se você não concorda, se eu tô falando muita bobagem. Manda esse vídeo para aquele teu amigo Red Pill. E é isso, vejo vocês no próximo. Beijo, tchau.